Olá a todos, muito boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma semana que se inicia, mais uma nova semana e mais um novo mês também que está se iniciando hoje. Hoje é dia 1º de junho de 2026, já chegamos na metade do ano, hein, meus irmãos? Eu quero desejar a você uma boa tarde, uma boa semana, uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de respostas, e quero te convidar nesta tarde para estudar comigo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o alimento da nossa alma. E eu quero convidar você para hoje pegar a tua Bíblia aí, abrir junto comigo no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, no capítulo 16. Hoje nós vamos falar sobre 3 personagens importantes da Bíblia Sagrada e o que eles fizeram que desagradou a Deus, né? E quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, isso tem consequências. Então, meus amados, já pega a tua Bíblia, abra no capítulo 16 de Gênesis, que hoje é o capítulo que nós vamos estudar. E o capítulo 16 de Gênesis contém apenas 16 versículos. Vamos ter uma live breve, mas muito produtiva. Amém? Eu quero desejar a você, mais uma vez, uma semana abençoada. A você, meu irmão, meu amigo, meu familiar, que você possa entrar nessa live, nesta tarde, aqui com o pastor Reginaldo. É um prazer estar aqui. Um prazer estudar a palavra de Deus, conhecer Jesus, né? Através da sua mensagem, da Bíblia Sagrada. E eu quero nessa tarde mandar um abraço muito afetuoso, cheio do amor de Deus, ao meu amigo e irmão Edson, porque a sua mãezinha hoje, na data de hoje, ela veio a falecer, né? E Deus sabe de todas as coisas, ela estava sofrendo muito, a dona Augusta. Que o Senhor te abençoe, meu amigo, meu irmão Edson. Já estávamos orando por ti e vamos permanecer em oração para Deus te dar fortalecimento, porque é uma hora difícil, é um momento difícil, certo? E os demais, por favor, amados, meus contatos aí do Facebook, pastores, igrejas, irmãos, amigos, familiares, vamos entrando aí na live com o pastor Reginaldo para nós estudarmos a palavra de Deus. É muito difícil achar pessoas que queiram estudar a palavra de Deus. É muito difícil. É uma luta travada. Mas eu amo estudar a palavra de Deus. E eu não quero só estudar. Eu não quero só conhecer. Eu quero que ela tenha um efeito na minha vida. Porque eu preciso do efeito da palavra de Deus na minha vida. Por isso é que eu insisto em estudar a palavra de Deus e conhecer a Jesus, porque eu quero uma mudança na minha vida. Hoje, dia 1º de junho de 2026, chegamos aqui na metade do ano e vamos juntos estudar a nossa live nesta tarde. Eu convido você a entrar, tomar a sua aguinha aí também, pegar a sua Bíblia Sagrada, abrir no primeiro livro, no livro de Gênesis, no capítulo 16, para nós estudarmos. Bom, o título da lição de hoje é Agar é dada por mulher a Abrão. Vamos ver isso aí, né? Vamos ver se tem subtítulo. Não, nós não temos subtítulo, então é o único título mesmo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque no capítulo 15, Abrão estava desanimado. Deus falou com ele numa visão, né? Deus prometeu a ele que ele teria um filho da descendência dele, ou seja, com Sarai, né? E aqui está dizendo no capítulo 16 que Agar é dada por mulher a Abrão. Então alguma coisa aconteceu, não é verdade? E nós vamos entender essa história da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Deus registrou essas histórias através de homens sábios, como nós falamos lá no começo, no dia 9 de fevereiro, né? Para que nós entendêssemos que ele é o autor da palavra, mas ele usou homens sábios, homens que ele encheu do seu espírito de sabedoria para escrever a Bíblia Sagrada.
há mais de 1.500 anos atrás. Tá certo? Então vamos orar nessa tarde. Já são 16 horas e 6 minutos e nós já estamos aqui na nossa live, então vamos fazer uma oração a Deus com esse fundo bonito de trigo, né, da palavra de Deus aqui. Nós vamos fazer uma oração a Deus, orar pelos nossos irmãos, amigos, familiares, inimigos, e vamos estudar, aprender, conhecer a Jesus através da sua palavra. É muito importante, viu, irmãos? Muito importante. Bem, está aqui meu caderno de estudo também, já preparado, resuminho simples, mas nós vamos conhecendo. Vem muita coisa pela frente, muita coisa mesmo. E eu quero mandar nessa tarde um beijo, muito especial para minha querida mãe, minha amiga Odete, a mãe da minha melhor amiga Carmen, lá na cidade de Joinville, Santa Catarina. Mãe, um beijo, eu te amo muito, muito, muito e estou orando por ti. Minha querida Odete, que Deus abençoe a sua vida, minha amada. Glória a Deus e aleluia. Também quero mandar um beijo nessa tarde para a dona Beth. A dona Beth ouve sempre as minhas lives. Ela é mãe da Cristina, que é minha nora. Ela é avó materna da Kailane, minha neta, e do Caio Henrique, meu neto. E ela é uma benção. A dona Beth é muito querida. Dona Beth, um beijo para a senhora, viu? Precisamos nos falar e nos ligar, tá? Também quero mandar um beijo, claro, para os meus netos Caio Henrique, Kailane e o Ravi. O Ravi que está chegando aí, se Deus quiser e Ele quer, está chegando em agosto, para a glória de Deus. E nós estamos orando e confiando no Senhor, que logo, logo estaremos com o Ravi aqui, nos nossos braços, mimando, acalentando, cuidando, zelando. Ele vai ter o papai, né, a mamãe Cássia, o papai Júnior, mas vai ter a vovó Irani, o vovô Reginaldo, enfim, né, toda essa família, toda a parte materna e paterna do Ravi, tá certo? Glória a Deus. Um beijo também para minha esposa, a pastora Irani. Não posso esquecer da minha esposa, a pastora Irani, que está trabalhando, mas ela tem apoiado as minhas lives e nós sempre comentamos alguma coisa sobre as lives, que Deus assim tem nos usado e tem nos dado inspiração na sua palavra e no seu Espírito Santo. Nesse momento eu convido vocês a orarem comigo. Nós vamos orar, agradecer a Deus, né? Colocar nas mãos de Deus esse mês de junho e os outros meses que se seguirão e confiar no Senhor. E você que entrar aí, boa tarde do pastor Reginaldo, viu? Fique comigo até o final, você que entrar, tá bom? Para no final nós fazermos uma oração juntos, eu abençoar a tua vida, em nome de Jesus, não no meu nome, e estudarmos a palavra. Vamos lá? Vamos orar? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por mais este mês de junho, por esta tarde maravilhosa, pelo privilégio de estar na tua presença. Eu oro ao Senhor e agradeço por todas as coisas. Oro pela vida da minha irmã querida Odete. Oro pela vida da minha amiga Carmen, pela vida da minha esposa Irani, pastora Irani. Oro por toda a minha família, meus irmãos, meus amigos e até os meus inimigos. Que o Senhor abençoe a todos. E o Senhor nessa tarde nos dê sabedoria, entendimento da tua palavra para nós estudarmos o livro de Gênesis e no seu capítulo 16 hoje, que contém 16 versículos. Olha que coincidência, né? Glória a Deus. Mas colocamos tudo em tuas mãos, Espírito Santo, nos ajude, nos oriente, nos capacite, nos inspire a aprender de ti, porque eu quero aprender de ti, eu preciso aprender de ti mais e mais. Eu abençoo a todos que vão entrar nessa live, todos que não vão entrar, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço, certo da vitória. E você diz comigo, amém. Deu um soluço aqui, mas está tudo certo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, sem perca de tempo, né? Sem perder tempo, mas investir o nosso tempo na palavra de Deus, né? Eu quero convidar você nessa tarde, já te fiz esse convite, vou fazer novamente.
Abra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 16, que tem por título, e apenas o título, Agar é dada por mulher a Abrão. Vamos ler e entender com a ajuda do Espírito Santo e com esse fundo bonito aqui que Deus preparou para nós. Amém? Glória a Deus. Diz o versículo 1: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então Agar era uma mulher egípcia que servia a Abrão e a Sarai, sua esposa. E Sarai não gerava filhos. Ela tinha o problema da esterilidade, né? Ela era estéril. Não gerava filhos. Versículo 2: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Irmãos, vamos dar uma paradinha aqui. A primeira coisa que nós devemos ouvir é a voz de Deus. E Deus não estava neste negócio. Perdão, irmãos. Porque Deus havia prometido a Abrão, no capítulo 15, que ele seria pai da sua própria semente, com a sua esposa Sarai. Então Abrão, ele deu ouvido à voz de Sarai. E quando nós damos ouvido a outra voz que não seja de Deus, a não ser que Deus esteja usando a nossa esposa, porque elas são mulheres sábias. No caso da minha esposa, ela é uma mulher sábia, né? Então, meus irmãos, aqui no caso, não é o que estava acontecendo. Mas ele deu ouvido à voz dela, voz da sua esposa. Versículo 3 diz assim: Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ela fez isso. Vocês já ouviram falar do jeitinho brasileiro, né? Quem nunca ouviu falar, né? Para tudo se dá um jeitinho brasileiro. Só que com Deus não funciona o jeitinho brasileiro. Não. Com Deus funciona no seu tempo e na sua vontade. E Deus não muda a sua opinião. Ele é imutável. Ó, é ali. Versículo 4 diz: E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha a consequência. Olha a consequência. Ela desprezou sua senhora, porque ela gerou filho de Abrão, e Sarai não podia gerar filhos. Ela arrumou para a cabeça, não foi, Sarai? Arrumou para a cabeça, arrumou problema. Porque passou à frente de Deus. Esta é a questão desta palavra. Não passe à frente dos planos de Deus para a tua vida, porque Deus tem planos para você e esses planos não serão frustrados, a não ser que você os frustre, como foi aqui o caso de Sarai. Passou à frente. Aí ficou difícil. Porque quando nós passamos à frente de Deus e nós não obedecemos, aí já não obedecemos. Aí nós fazemos aquilo que está na nossa mente, no nosso intelecto, e aí dá errado. Porque tudo que nós vamos fazer nessa vida, nós temos que ter a direção de Deus. Boa tarde, Carmen. Beijo, minha amiga. Boa tarde, minha querida Odete. Beijo, te amo. Então, meus irmãos, a partir do momento que Agar gerou um filho para Abrão, Sarai foi desprezada aos seus olhos. Aí a coisa ficou estreita para o lado de Sarai, para o lado de Abrão, né? Olha só que ainda tem mais consequência.
Versículo 5: Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Aí agora é tarde, né? Amém, Carmen. Amém. Agora ela já quis consertar a situação que ela criou, e o seu marido deu ouvido a ela, sem a direção de Deus. Agora ela quer que Deus julgue. Eu não estou falando mal de Sarai, não, ela é uma bênção. Mas ela errou. E aí Abrão vai para tentar resolver a situação, né? Ele diz no versículo 6: e disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. Ou seja, Sarai era uma mulher egípcia, era serva de Abrão e Perdão, vamos voltar porque eu errei aqui. Vamos voltar, porque daí fica gravado, não tem jeito. Agar era uma mulher egípcia, era serva de Sarai e Abrão. Sarai não podia ter filhos, ela pede a Abrão que tenha filho com Agar. Abrão dá ouvido. E é onde começa o festival e a consequência de erros. Porque daí no momento em que Agar tem um filho de Abrão, ela menospreza a sua patroa, a sua dona, a sua senhora, né? E aí a sua senhora, a sua dona, a sua patroa vai tirar satisfação com o seu esposo. E aí o que acontece? O seu esposo lhe dá a liberdade de fazer o que quiser. E aí o que ela faz? Vamos ver? Versículo 6 ainda: e afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Ou seja, Sarai humilhou Agar, também menosprezou Agar e maltratou Agar. Ela se sentiu ofendida, ela foi lá e ofendeu. Ou seja, Agar foi embora, saiu da face da sua patroa, do seu patrão, do seu dono, da sua senhora, e fugiu. Só que Deus, ele não arruma problema para ninguém, mas ele resolve problema. Aleluia, glória a Deus. Era melhor que nós obedecêssemos ao Senhor para nós não termos problema, né? Eu ia falar tivéssemos, não termos. Mas, né, a misericórdia do Senhor é tão grande. E a Bíblia diz que é a causa de não sermos consumidos pelo maligno. O que a Bíblia vai nos relatar no versículo 7? Vamos ver? Olha lá. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur. O anjo do Senhor foi até Agar. Agar saiu da presença da sua senhora e de seu senhor, levou seu filho consigo, e o anjo foi ao encontro dela. Porque Deus, ele não cria problema, ele resolve problema. Ele causa a solução de todo e qualquer problema. Entende? Versículo 8: o anjo disse, né? Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Você acha que o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, não sabia a resposta? Sabia, mas ele queria ouvir da boca dela. Ele quer ouvir da tua boca que você está com problema, para ele poder te ajudar. Ele pode te ajudar. Ele sabe o que você precisa, mas ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir a tua voz. E ela disse: venho a fugida da face de Sarai, minha senhora. Olha aí, foi o versículo 8, né? Versículo 9 vai dizer assim: então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Ou seja, todos erraram. Vamos lá, vamos recapitular. Todos erraram. Abrão errou porque deu ouvido a Sarai, sua esposa, e não deu ouvido a Deus. Certo? Então ele errou. Sarai, por sua vez, errou porque quis tomar a frente de Deus, fazendo aquilo que era para Deus fazer, o que Deus prometeu no capítulo 15. Foi Deus. É Deus quem faz, não é você quem faz no lugar de Deus, não. Certo? Sarai errou. E Agar também errou, porque ao ter o filho de Abrão, ela menosprezou a sua senhora.
também errou. Então isso gerou, né, o afastamento, a fuga, a humilhação, a discussão, a indecisão de Abrão. Ela é tua serva, faz o que você quiser, o que tiver bom com teus olhos. Então, quer dizer, gerou muita coisa. Muita coisa. Só que Deus, ele pega essa muita coisa, tudo que gera dor, que gera sofrimento, que gera caos na tua vida, Deus pega tudo isso e ele transforma em solução. E Deus falou para quem? Para Agar. Porque ela ia morrer no deserto. E no deserto não é lugar para morrer, é lugar para aprender. Então o anjo do Senhor foi lá e falou: volta para a casa da tua senhora, se humilha, se arrepende, peça perdão, porque você errou, e tudo ficará bem. Porque Deus ele traz a solução para que tudo fique bem. O versículo 10 vai dizer assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Versículo 12: e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Será um homem valente. Olha que Deus já está prometendo para Agar, se ela obedecer e se humilhar, né, e voltar. É isso. A obediência é mediante a bênção, a vitória, o milagre, a providência, a solução, tudo é mediante a tua obediência, tá? Hoje o pastor Reginaldo está se enrolando nas palavras, hein? Glória a Deus. Versículo 12, eu vou repetir: ele será homem bravo, a sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ia ser um homem valoroso. E Deus prometeu para quem? Para Agar. Versículo 13: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Deus te vê, meu amado. Deus te vê na tua aflição. Você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo. Ele entra com justiça na tua causa, entra com milagre na tua vida, entra com providência. Ele manda o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, te visitar, te trazer vitória. Versículo 14: por isso se chama aquele poço de Laai-roi, ó, nome. Eis que está entre Cádiz e Bered, duas cidades, né? Esse poço. E significa aquele que vive e me vê. Laai-roi. Versículo 15 diz: e Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. Por quê? Porque no versículo 11... disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então o anjo já tinha falado, aí estava na ordem, né? E aí ela teve o filho e chamou Ismael. Glória a Deus. E o versículo 16, que é o último versículo, né? Diz assim: era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Então isso significa que Agar deu ouvido ao anjo do Senhor, ao próprio Deus. Ela obedeceu à voz de Deus, né? E voltou para a casa de sua patroa, a casa de sua senhora. A paz do Senhor, minha querida Lúcia. Boa tarde, glória a Deus. Então Agar, ela obedeceu, e a Bíblia diz que ela teve um filho, e esse filho foi chamado por Abrão, seu pai, de Ismael. Ismael, vamos lá. Glória a Deus. Só estou olhando aqui o meu caderno de estudos bíblicos. Então, meus irmãos, nós vimos aí que um capítulo que começou, né? Começou com
atos de fora da direção de Deus, ele terminou com a completa direção e a solução de Deus para esta situação. Então, às vezes, você pode começar de maneira errada, infelizmente, né? Isso pode acontecer. Você pode começar de maneira errada. Mas Deus, quando você busca a Deus, né? Porque, na verdade, Agar, ela fugiu. Mas o Senhor a encontrou. Ele te encontra quando você está perdido. Ele te encontra quando você está fugindo. O Senhor tem planos para você. Ah, mas pastor, a minha idade já é avançada, já passou o tempo. Não, não. O teu tempo é que passa. O tempo de Deus é eterno. O tempo de Deus é tão grandioso que nós não entendemos esse tempo. E a Bíblia diz que 1000 dias para Deus é como um ano, e um ano é como 1000 dias. Então, meu amado, minha amada irmã, fique em paz, que Deus tem o tempo certo, a hora exata para cumprir na tua vida o propósito para o qual Ele te designou. Porque você não nasceu em vão. Tudo é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. O homem e a mulher são projetos de Deus. O mundo e tudo que neles há é projeto de Deus. O céu, o sol, a lua, as estrelas, tudo é projeto de Deus. Então, nesse momento em que o servo do Senhor Abrão deu ouvido à sua mulher, e ele não estava com a razão, não estava com a verdade ali, não estava na direção de Deus, Deus se importou, Deus o amou. E Deus foi até Agar no deserto e solucionou a questão toda. Porque Agar voltou para debaixo da servidão de sua senhora Sarai. Com certeza houve perdão, houve reconciliação. Agar teve Ismael. Deus fez promessa a Agar quanto a Ismael. Porque Ismael não era o filho da promessa, né? Ele foi o filho fora da direção de Deus e fora da promessa. Mas mesmo assim, Deus o abençoou. Deus se importa com você, mas também Deus se importa com quem está ao seu lado. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que Abrão tinha 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Quando ele saiu da sua terra, ele tinha 75. Porque eu montei aqui toda a peregrinação de Abrão, viu? Depois nós talvez façamos uma live para isso. É importante nós entendermos. É muito importante nós entendermos a palavra de Deus, o seu conteúdo, né? O seu recheio. Não basta só ler. Só ler não. Eu leio qualquer coisa. A palavra de Deus não é qualquer coisa. É o livro dos livros. O melhor livro de toda a nossa vida. Então nós aqui encerramos o capítulo 16 com a solução. Deus trouxe solução, né? Vamos deixar a nossa espada aqui, a nossa Bíblia maravilhosa. E essa imagem aqui de trigo, né? Que representa alimento. Esta Bíblia, esta palavra é o nosso trigo, é o nosso alimento, né? Glória a Deus por tudo. E eu quero só dar uma olhadinha aqui no meu caderno de estudos bíblicos, está aqui minha caneta, sobre o capítulo de hoje, né? Então, o capítulo que nós estudamos hoje foi o capítulo 16 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que falou sobre Agar ser dada por mulher a Abrão, sendo que Abrão tinha Sarai por mulher e não Agar, né? Gerou muito conflito, mas no final deu tudo certo. Hoje é dia 1º de junho de 2026. Nós já chegamos ao ano de 2026. Jesus está voltando. Glória a Deus. Bom, nós falamos sobre Agar, né? Agar era uma serva egípcia de Abrão e Sarai. Ela foi uma mulher importante porque ela foi mãe de Ismael, filho de Abrão, que foi um homem muito abençoado, né? Que todos seriam contra ele, ele seria contra todos, né? Mas foi chamado para ser um homem valente, um grande homem também na terra. Glória a Deus. Semana que vem nós voltamos com a nossa live de novo. Segunda-feira que vem, dia 8 de junho.
Graças a Deus. E hoje, dia 1º de junho de 2026, estudamos aí o capítulo 16 de Gênesis. Falamos sobre Abrão, Sarai e Agar, problemas, conflitos, sem direção, mas no final tudo colocado em ordem e a providência de Deus veio. Tudo solucionado. Agar voltou para a casa de sua senhora, se humilhou, né? E pôde ter o seu filho em paz. E Abrão aí já com 86 anos, sendo pai de Ismael. Meus irmãos, essa semana é uma semana abençoada, é a primeira semana do mês de junho. Mais tarde eu já vou fazer a escala do mês de junho da nossa igreja aqui, JPL, Jesus em primeiro lugar, Bahia. Vamos já preparar a escala do mês para os servos e servas do Senhor trabalharem na obra. Vamos ter quarta-feira o nosso culto de libertação, às 19 horas. Na quinta-feira eu estarei indo ao hospital, fazer mais uma visita aos meus irmãos e irmãs ali que estão enfermos, acamados, internados, precisam de uma oração, de um remédio para a alma, que é o poder da palavra de Deus, e nós estaremos ali. No sábado nós vamos fazer um culto de ação de graças na casa da nossa cooperadora Irmã Maria, que agora, dia 3, está retornando de São Paulo, novamente de volta para cá, para Bom Jesus da Serra, na Bahia. Ela fez 2 cirurgias e Deus deu vitória. Nós oramos em todo o tempo, glória a Deus, e o Senhor nos ouviu e atendeu a nossa oração. E a serva do Senhor está vindo para casa. E sábado vamos fazer um grande culto lá, culto maravilhoso, para a glória de Deus. Deus já me deu uma palavra que eu vou ministrar lá. Pastor Irani vai dirigir o culto. Enfim, vai ser bênção de Deus. Maravilha do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes. E domingo, dia 7, é o primeiro domingo do mês de junho. E é o quê? A nossa mesa da comunhão, a nossa Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia. Vamos participar de mais uma ceia. E o Senhor tem nos dado vitória até aqui e tem triunfado na nossa vida, para a glória de Deus. O caderno já está fechado aqui também, é o caderno de estudos, né? Vamos deixar ele aqui com a Bíblia. Glória a Deus, tudo organizadinho. E eu quero agora aquele momento de mandar um abraço para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga de longa data, de infância, me conhece desde pequeno, minha querida irmã em Cristo, uma mulher que eu vi Deus transformar a vida dela. Eu pude ser testemunha. E essa mulher, ela se chama Maria Lúcia, mais conhecida como Lúcia, nossa irmã Lúcia. Minha querida irmã Lúcia, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, mais uma semana e mais um mês de vitória para você e para toda a tua família. Muita saudade de todos, que o Senhor abençoe vocês. Um grande abraço do pastor Reginaldo, da pastora Irani e da nossa live, compartilhando conhecimento bíblico da palavra de Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, Lúcia, pelo carinho, por sempre entrar aí na live. Você é uma irmã querida, uma grande mulher de Deus. Quem conhece sabe. Uma grande serva do Senhor. Nunca deixou os caminhos do Senhor. Criou seus filhos. O seu falecido esposo que partiu para o Senhor. E ela continuou firme e forte, guerreira. E hoje é uma mulher muito abençoada. E sempre será. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida, que nunca te falte a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Também está conosco nesta tarde a minha amiga do coração, a minha bafão, que eu gosto muito de chamar ela assim carinhosamente, Carmen. Oi, Carmen. Um beijo, minha amiga querida, te amo muito, você sabe disso. Obrigado sempre por tudo que você é, por tudo que você foi e por tudo que você será na minha vida. Você é minha amiga para sempre. Eu te amo muito em Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu quero mandar um beijo para a mãe da Carmen, que é minha mãe de coração também. A minha querida Odete. Odete, se você estiver vendo a live do pastor,
Um beijo cheio do amor de Deus. Para você, minha querida Odete, para você, Carmen, para você, minha irmã Lúcia. Glória a Deus. Que o amor de Deus, ele se alastre dentro do nosso coração, da nossa alma, dos nossos olhos, nossa mente. Obrigado, Lúcia, pela mensagem. Muito obrigado mesmo. Glória a Deus. Eu recebo, Lúcia, a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre o meu ministério, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô Lúcia, deixa eu te contar, minha amada. Eu agora estou dirigindo carro. Eu aprendi a dirigir aos 55 anos. Estou muito feliz porque Deus tem me abençoado. Eu e a minha esposa temos um carro e eu dirijo meu carro para tudo que é lado agora. Eu vou no hospital, eu busco os irmãos em casa. Ontem eu busquei a minha irmã Natália, de 87 anos. Abri a porta do carro para ela e trouxe ela até a igreja, para ela adorar a Deus conosco. E ontem também tivemos um lindo culto de jovens, graças a Deus, uma alma para Jesus. A nossa irmã Miriam aceitou a Jesus Cristo, e eu quero agradecer aqui nesta live a vida da nossa irmã Silvana, a irmã do evangelista Givaldo, da nossa igreja. Ela congrega em outra igreja, mas ela veio atender o nosso pedido, ao pedido que foi solicitado. Quero agradecer ao seu pastor, o pastor Moreno, por ter liberado a serva do Senhor para pegar a palavra aqui para nós. Foi uma bênção e no final ela fez o apelo. A dona Miriam aceitou Jesus, foi abençoada, e agora nós temos mais uma ovelha para cuidar, amar, zelar e conduzir pelo caminho do Senhor. Isso é muita coisa que deixa a gente alegre. Uma alma para Deus tem um valor imenso, né? Tem aquele hino que todas as igrejas cantam, né? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Uma alma é uma alma e ela vale muito. O Senhor derramou seu sangue por mim, pela vida da minha querida irmã Lúcia, pela vida da minha amiga Carmen, pela vida da minha mãe Odete, enfim, por todos aqueles que são conhecidos como seres humanos, sejam eles bons ou maus. Um dia eles vão ter um encontro com Jesus, assim como eu tive, assim como a minha irmã Lúcia teve. Eu também acredito que a minha amiga Carmen terá, a minha amiga e mãe, a nossa Odete, terá também, em nome de Jesus. Obrigado por vocês que têm acompanhado. Lúcia, muito obrigado. Eu tenho visto que você tem compartilhado a minha live. Muito obrigado. Compartilhe mesmo com quantas pessoas você puder. Ajudem o pastor Reginaldo, tá? A se engajar aí na rede social, mas é para ministrar e para divulgar a palavra de Deus. Por isso que eu chamo essa live de compartilhando conhecimento bíblico. Eu aprendo com você, você comigo. E aqui embaixo nós temos aí, ó, onde você colocou o seu comentário. Se você teve alguma dúvida sobre o capítulo 16 de Gênesis, você coloca aqui nos comentários que a gente resolve e soluciona junto com a paz do professor Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Carmen, dá um beijo em todo mundo aí, viu? Tô orando por todo mundo. E a minha amiga irmã Lúcia também, um beijo a todos aí, tô orando por todos também. E orem, por favor, pelo pastor Reginaldo, pela pastora Irani. Eu rogo as vossas orações em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero neste momento convidar você, minha amiga Lúcia, e você, minha amiga Carmen, para nós orarmos e agradecermos a Deus por mais esta live do pastor Reginaldo. Foi mais uma, né? Obrigado, Lúcia, amém, 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 Lúcia, muito obrigado mesmo, que o Senhor te abençoe mais e mais. Nesse momento eu quero orar com você, agradecer a Deus, né, por mais essa live, e já te convidar, ó, segunda-feira que vem, dia 8 de junho, a partir das 16 horas, o pastor Reginaldo, esse aqui que vos fala, estaremos aqui juntos, eu e você, e a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aprendendo, conhecendo, ensinando e deixando o Espírito Santo nos ensinar sobre a palavra de Deus. Semana que vem tem mais, amados. Então vamos orar
E eu te espero segunda-feira que vem. Divulgue a live do pastor, tá? Divulgue aí, por favor, para que outros entrem. Eu quero ver essa live cheia de pessoas compartilhando conhecimento da palavra de Deus. Eu aprendendo com você e você comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa tarde? Em nome de Jesus. Eu peço oração a vocês pelo meu amigo Edson, né? Irmão em Cristo, que a mãezinha dele faleceu hoje de manhã. Ela estava bem doente, internada, e veio a falecer. Carmen, para você aí, minha amiga, que me conhece, né, trabalhou comigo, é o Edson que trabalhou lá no restaurante popular com a gente. Não sei se você vai lembrar dele, tá? A mãe dele faleceu hoje cedo. Vamos orar por ele, tá bom? E você, minha querida irmã Lúcia, eu peço que ore também por esse amigo que está sofrendo muito com a perda, com a partida da mãe dele, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, eu te agradeço por mais essa live. Eu te agradeço pela vida de Carmen, da minha mãe Odete. Eu te agradeço pela vida de Thaís. Te agradeço pela vida de Tony e Luísa. Pela vida de Cris e Letícia. Pelo meu querido Theo. Te agradeço, Jesus, por todos. A minha mamãe Odete, Senhor, alcança ela com teu milagre. Eu amo muito ela e quero ver ela abençoada, feliz e curada, Senhor. Entra com teu milagre, entra com tua providência na vida da minha mãe, minha grande amiga Odete, mãe da minha melhor amiga Carmen. Senhor, abençoe o Pedro, que vai estar fazendo uma viagem. Guarda ele, livra ele todo mal, ajuda ele, Senhor, que ele prospere naquilo que ele vai fazer. Também abençoa a minha querida irmã Lúcia, Maria Lúcia, lá de São Vicente, a Baixada Santista. Minha grande irmã, amiga, desde pequenininho me conhece e sempre tem me abençoado acompanhando as lives e divulgando as lives de conhecimento bíblico. Muito obrigado, Jesus. Abençoe a minha esposa, pastor Irani, os meus netos Caio Henrique, Cailane e Ravi, a minha enteada Cássia, o meu genro Júnior, o meu enteado Kaique, a minha nora Cristina, a dona Beth, minha querida dona Beth, e eu não posso esquecer, Jesus, o meu pastor Francisco, pastor presidente da JPL, e a minha pastora Andréia, meus amados irmãos, amigos, meus pastores e meus sobrinhos também. Glória a Deus, que bênção, Jesus, muito obrigado pela vida deles. Eu profetizo sobre a tua vida, o teu milagre, a providência de Deus na tua vida, nesta tarde, que você receba, minha amiga Carmen, minha amiga Odete, minha amiga Maria Lúcia, serva de Deus, receba o teu milagre nessa tarde, aquilo que você tem orado, pedido e confiado nas mãos do Senhor. Nessa tarde eu profetizo na tua vida esta vitória, em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço, certo da vitória, e juntos venhamos dizer amém. Glória a Deus. Ai, que delícia, Jesus. Obrigado, meu Deus. Mais um capítulo estudado. Mais um capítulo que nós podemos compartilhar com todo esse povo que nos segue. Muito obrigado a todos vocês. Eu desejo que a semana de vocês seja abençoada, que o Senhor chegue com providência, porque Ele é o Deus da providência, né? E mais uma vez eu reforço, segunda-feira que vem, dia 8, às 16 horas, o pastor Reginaldo estará aqui mais uma vez com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo para compartilharmos conhecimento bíblico. Estamos estudando o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Hoje nós estudamos o capítulo 16 e semana que vem estaremos estudando o capítulo 17. Eu não sei se vocês vão lembrar, quem me acompanha desde o começo, eu tenho essa Bíblia que eu uso ela para pregar e uso ela para leitura, e eu tinha uma Bíblia de estudo, mas a minha Bíblia de estudo eu doei para um irmão que estava muito desejoso de uma Bíblia. Eu doei para ele, porque eu não sou apegado, eu sou apegado à palavra, mas não às coisas materiais. Eu doei para ele a minha Bíblia de estudos bíblicos, e eu tenho certeza que fiz uma coisa certa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, segunda-feira que vem, dia 8, 16 horas, eu, pastor Reginaldo, espero você aqui no Facebook, às 16 horas, para compartilharmos conhecimento bíblico da palavra de Deus. Então, dito isso, recebam todos o meu abraço, que Deus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, glória a Deus, amém, e que o Senhor os abençoe sempre. Obrigado pela sua companhia. Beijo, Carmen. Beijo, minha querida irmã Lúcia.
Beijo, minha querida amiga, irmã e mãe Odete. Te amo muito e profetizo tua vitória e teu milagre todos os dias. Em nome de Jesus. Sintam-se todos abraçados. Fiquem todos na paz do Senhor e até segunda-feira que vem. Em nome de Jesus. Beijo, minha esposa, pastor Ilani. Até daqui a pouco, quando ela chega do trabalho. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. A live hoje foi mais curta, mas foi bem objetiva. E nós entendemos que tudo tem que ser na direção de Deus. Tá bom? Quando nós fazemos do nosso jeito, sai tudo errado. Mas quando fazemos direcionados por Deus, consultamos a Deus e a sua palavra, a Bíblia, tudo dá certo. Tá bom? Beijo do pastor Reginaldo a todos. Fiquem na paz do Senhor e até segunda-feira que vem. Glória a Deus. Obrigado.